Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Novamente nos encontramos e queremos agradecer a Deus por Ele nos dar este dia, nos dar estes momentos. Agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria da Guia Menezes, também para Valdenice Cani, Idalina Dias da Cruz, Jerusa Isidro, pede orações pelo filho Suan, e Lídio Delgado também pede orações, e Deudisa Soares pedindo orações pelo filho Gleidson Souza Silva. Um alô especial também para Genilda Sandri, Gilson Paulino, Rosângela, Simar Alves, Jandira Dias Alves, Vaneide Marques, que pede orações pelos filhos e netos, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, nós estamos novamente em Tua presença, te damos graças por este dia, por estes momentos. Pedimos que estejas presente conosco através do Teu Santo Espírito para termos entendimento da Tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que derrame as Tuas bênçãos sobre todos os nomes que nós aqui citamos. Tu sabes as lutas, os problemas que enfrentam, dê vitórias. Abençoe Jerusa Isidro, o filho Suan. Abençoe também Ilídio Delgado. Que eles abençoarem Deudisa Soares e o filho Gleidson Soares Silva. Abençoe também o Manfrim Santos, dê vitória a ele. Ó Pai, a Vaneide Marques e também os filhos, os netos, dê vitórias. Sabemos que Tu sabes as lutas e os problemas que cada um enfrenta e que Tu farás o melhor, Pai. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos esse nosso estudo sobre o livro de Êxodo, e Moisés, depois de ter relutado, arranjado desculpas e Deus insistido, porque era Moisés que Deus havia escolhido, é tanto que Moisés já havia sido salvo lá quando ele nasceu e a mãe o escondeu por 3 meses, ele foi colocado no rio Nilo, a princesa o encontrou. Então nós vemos que Deus ele estava dirigindo a vida de Moisés desde o seu nascimento, preservou a vida dele, assim como preservou a vida de Moisés quando ele tirou a vida daquele egípcio. Ele não foi morto pelo faraó, que quis tirar a vida de Moisés, e Moisés fugiu para Midian, o deserto lá da Arábia, e ali Moisés ele aprendeu que ele não deveria confiar em si mesmo, no seu próprio, na sua própria capacidade. Ele aprendeu a confiar em Deus. Moisés, desde a sua infância, foi educado por sua mãe, enquanto esteve com ela, a confiar nesse Deus que nós cremos e que nós confiamos e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Moisés conhecia tudo o que Deus queria dos hebreus e como deveriam proceder. E então, quando ele aceita esse chamado para ir ao Egito libertar o povo, e que ele se despede do sogro e da família e vai a caminho do Egito, olha o que aconteceu com Moisés. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 18, Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher, seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas, uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: vá
ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, e quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, se prostraram e adoraram a Deus. Vejam, Moisés, ele já estava a caminho do Egito, depois que teve aquele encontro com Deus, e no caminho o Senhor então aparece para Moisés, e segundo o relato aqui, diz aqui que Deus confrontou para matá-lo. Por que Deus quis matar Moisés? Depois que Moisés aceitou o chamado. Moisés, segundo as leis hebraicas, a lei que a ordem que Deus havia dado a Abraão, que todo filho deveria ser circuncidado ao 8º dia, o filho mais novo de Moisés, ele teve 2 filhos com Zípora, o filho mais novo não havia sido circuncidado. Então Moisés, ele aceitou o chamado, mas ainda tinha uma pendência com ele em relação a Deus, que era a circuncisão daquele filho mais novo. E quando Moisés estava ali sendo confrontado por Deus, Zípora, a esposa de Moisés, vendo aquela situação, o que ela fez? Ela pega uma pedra afiada, tipo uma faca, e corta o prepúcio, que era a circuncisão dos meninos, que teria que ser feito até o 8º dia, depois do nascimento. E então ela corta ali o prepúcio, é uma pele que fica embaixo do pênis dos meninos, chama-se prepúcio. Então aquela pele tinha que ser cortada, é a circuncisão. E aí a Zípora, ela cortou essa pele com uma faca afiada, uma faca de pedra, e toca então nos pés de Moisés com aquele prepúcio, aquela pele já cheia de sangue, né? Porque sai sangue para cortar. E quando tocou nos pés de Moisés, ela disse para Moisés: olha, você é um marido de sangue. E agora estava se referindo aqui à circuncisão, porque ela cortou o prepúcio do menino e tocou nos pés de Moisés, e Deus então o deixou. Deus deixou que Moisés seguisse o seu trabalho. O que nos chama a atenção, irmãos, nesse relato, nesse fato que aconteceu com Moisés, é que nós nunca deveremos deixar de fazer o que nós sabemos ser correto. Nunca deveremos deixar de fazer. Então, muitas das vezes, nós conhecemos a vontade de Deus, sabemos o que Ele quer que nós façamos, mas nós recusamos, nós não queremos fazer, nós deixamos de fazer, nós esquecemos. Mas nós temos que ter em mente sempre que nunca deveremos deixar de fazer aquilo que nós sabemos que é correto. A palavra de Deus ela é clara em dizer a vontade de Deus para conosco. Nós não podemos, irmãos, achar que não, mas isso foi para o povo antigo, foi para o povo do passado, isso não é mais para nós hoje. Isso foi para o povo hebreu, o povo judeu. Não, está escrito na Bíblia, nós temos que fazer. A questão de obedecer a Deus, de ser fiel a Ele, de consagrar a vida a Ele, isso tem que ser colocado em prática em nossa vida. Então não se iluda que você conhece verdades na Bíblia e que não pratica, que Deus vai passar por alto, vai deixar. Não. Vejam, Deus insistiu com Moisés que ele fosse para o Egito libertar o povo. Moisés relutou, não queria ir. Depois que ele aceita, Moisés vai a caminho do Egito, Deus procura Moisés para matá-lo. Vejam, por quê? Porque tinha uma pendência. Ele não havia circuncidado o filho menor, o filho mais novo. E aí quando a mulher, Zípora, faz aquela circuncisão, corta aquela pele do prepúcio com uma pedra afiada e toca em Moisés, o Senhor o deixou e Moisés pôde seguir e fazer a sua viagem. Então, às vezes, irmãos, nós somos chamados por Deus para um trabalho, para uma missão, e nós temos uma pendência com Deus também. Nós precisamos colocar essa pendência em dia. Nós precisamos reconhecer onde nós erramos, onde nós falhamos, pedirmos perdão, consertar a nossa vida com Deus. Precisamos
colocar a nossa vida em dia para que Deus possa nos usar. Enquanto Moisés, então, ele estava indo de Midian para o Egito, ele recebe essa advertência assustadora, uma advertência terrível do desagrado de Deus. Então, o anjo aparece, o anjo do Senhor, é o próprio Deus, e ameaça tirar a vida de Moisés. Agora, quando nós deixamos de satisfazer a condição que Deus requer de cada um de nós, Deus ele pode agir contra nós. Então, irmãos, nós precisamos orar sempre a Deus pedindo para que o Espírito Santo nos mostre aonde nós temos falhado, onde nós temos errado, onde nós temos pecado e pedir perdão a Deus, consertar aquele erro que nós temos na nossa vida espiritual. Isso é necessário fazer. Muitas das vezes nós estamos orando a Deus, pedindo bênçãos, nós jejuamos, nós fazemos tudo o que está escrito, né, de acordo com aquilo que nós achamos ser correto perante Deus, mas tem alguma pendência lá atrás que ficou. Então Zípora, a esposa de Moisés, ela temendo que Moisés fosse morto, ela mesma realizou esse rito da circuncisão. E aí o anjo do Senhor permitiu que Moisés prosseguisse a sua jornada. E ali, na missão, lá diante de Faraó, Moisés ele seria colocado em posição de grande perigo. A vida de Moisés só poderia ser preservada pela proteção de anjos, os anjos de Deus. Agora, enquanto Moisés vivesse negligenciando um dever que ele conhecia que tinha que ser feito, Moisés não estaria livre do perigo, porque ele não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Vejam, isso está escrito no livro Patriarcas e Profetas, na página 213. Então, irmãos, nós sabemos o que Deus requer de nós. Não vamos pensar porque nós estamos à frente de um trabalho, de uma missão, e Deus se esqueceu do que aconteceu errado lá atrás. Não. Se nós fazemos isso, Deus retira a proteção dos anjos que podem nos guardar, podem nos livrar de situações. Então essa lição ela é muito importante para todos nós. Estamos caminhando para a Canaã celestial. Estamos caminhando para nos encontrar com o Senhor Jesus. Mas a nossa vida está completamente sendo vivida de acordo com a vontade de Deus? Não tem nenhuma pendência que ficou lá atrás e que nós ainda não confessamos? É hora, irmãos, de nós refletirmos, pensarmos, ore, peça a Deus que mostre se há alguma coisa que aconteceu de errado lá atrás e que ainda não foi consertado com Deus, que seja feito esse conserto o quanto antes e continue na missão. Deus tem este trabalho, essa incumbência para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Iremos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.